quais são as habilidades do líder, né? Habilidades e características. Primeiro, né? Discurso coerente com as suas ações. Quem já não teve um chefe, que já não é líder, é chefe, que fala, não, mantenha a sua mesa organizada, as suas coisas organizadas, e a própria mesa dele é, né, aquele caos total. Então, isso a gente percebe, isso é natural do ser humano. Você não tem que estudar para perceber que alguma coisa não bate. Fala uma coisa, mas se comporta de outra forma. Existe uma coerência, mas aí vem um lado pessoal, né? Tem gente que é coerente com tudo, né? Você tem que ser coerente com a sua vida, com a sua história, com as suas escolhas, né? Então, você ser uma coisa de um lado e ser outra coisa do outro, não combina. Às vezes eu chamo a atenção de um aluno, falo assim, você faz isso no seu trabalho? Fala, mas eu não estou no trabalho. Meu bem, você é único. Não existe isso. Eu me comporto assim em casa e assim no trabalho. Eu posso até forçar isso, mas ele não vai se tornar um discurso coerente. Você vai ficar sempre pessoa partida. Então, eu falo que até uma terapia ajuda para você ser uma pessoa mais tranquila na sua relação com o trabalho, na sua relação de liderança e de equipe, certo? Outra habilidade e característica, objetivos claros, ok? E estratégias adequadas para atingi-los. Você espera isso de um líder, né? Eu posso ter uma opinião, mas né, eu posso discutir minha opinião com o meu chefe, né? Meu chefe líder, vamos deixar bem claro, meu chefe líder, né? Mas ele sabe mais ou menos o caminho, ele sabe o caminho que a gente tem que chegar, ele tem uma visão mais ampla. Então você espera que ele te deixe claro, né, o objetivo e as estratégias, né, adequadas de como eu vou conseguir chegar lá. Entusiasmo pelo trabalho e pela equipe, né? Tu trabalha em equipe, gosta de estar em equipe, gosta de trocar ideias, gosta de discutir, né? Então, não é muito mais desafiante, mais gostoso trabalhar assim? Então, alguém já passou por uma situação dessa, né? De ter um chefe que, desculpa as palavras, é meio broxante, né? É desanimado, né? Tá ali, vamos fazer aquela reunião semanal obrigatória que todo mundo se arrasta até lá, né? Vamos lá para aquela reunião obrigatória que às vezes é na segunda-feira ou às vezes é na sexta-feira, cada liderança tem um... Mas para eu ter um bom líder, eu tenho que ter entusiasmo pelo trabalho em equipe, ele gosta de estar em volta das pessoas e trocando ideias e discutindo soluções, né? Habilidade em inspirar confiança. Tá? Você não tem medo de chegar, né, para o seu líder ou discutir alguma coisa. O teu funcionário, o teu colaborador, ele te sente à vontade, ele tem liberdade de falar com você. Isso, olha, já estou falando com você como se você fosse um líder, não é legal? Né? Você já é um líder, ok? Então, e terminar, espírito democrático. Mas esse item, vou dar um destaque para a questão de confiança. Eu estava conversando com uma aluna um dia desse, ela soltou uma frase que eu achei muito interessante. Perto de mim, meus colaboradores não se atrevem a falar mal da organização. Eu falei, você tem a ilusão de que eles não estão falando na sua frente, eles não estão falando mal da organização. Eles só não estão falando na sua frente. Não seria muito melhor eles terem a liberdade de falar o que eles acham e você esclarecer? Porque às vezes o funcionário está tendo uma impressão ruim da organização por falta de conhecimento, por falta de alguma informação. Então, se ele tem confiança em você, ele vai tirar uma dúvida ou vai fazer um comentário e você vai ter oportunidade de esclarecer. Então, confiança, tá? E isso vem de um outro desenvolvimento humano mesmo, né? Desenvolvimento pessoal, de você inspirar confiança. Ok? Então, complementando o perfil do líder, né? Competência técnica. Competência técnica é extremamente importante. Como que você vai, né, orientar uma tarefa se você não sabe como faz? Mas a liderança ela tem muito mais de comportamental do que técnica. Mas eu tenho que ter técnica, inclusive, para inspirar a confiança, né? Você vai dar uma orientação, um meio assim, será que está certo, será que está errado? Tá? Habilidade de delegação, tá? Você sabe mandar, você
delega, você passa uma tarefa, uma função para outra pessoa fazer. Né? Isso também é confiança. Certo? Eu tenho confiança, eu delego. Quem não tem confiança, centraliza. Alguém já teve um chefe assim, né? Segura tudo, faz tudo, não compartilha nada com ninguém. Né? Que ele não confia na equipe, tá? Então ele acaba e não confia também nos seus próprios, né, nas suas próprias competências e tem dificuldade de delegar. Um líder, ele sabe, ele tem essa habilidade de delegar, né? Controle emocional. Um bom líder não dá piti, né? Certo? Ele tem uma equipe para inspirar, ó, né? Ele tem uma equipe, ele não pode, se ele desabar, provavelmente a equipe vai desabar junto, igual o técnico, né? Técnico de futebol. Então, tem técnico que ele sai do gramado, quando está terminando, já perdeu mesmo e sai do gramado e deixa a sua equipe para trás. Vocês podem ver que quando isso acontece, né, ele é gravemente apontado e criticado. Um bom líder vai... Lembra da cena do Maradona, quando a Argentina perdeu a Copa, né? Que o Maradona foi lá abraçar seus meninos? Todo mundo aplaudiu, mais o ato dele ter abraçado a equipe do que ter saído, dado as costas para a equipe, certo? Então, controle emocional, as coisas estão ruins, resolva com você, mas com a sua equipe você tem que trazer entusiasmo, não alterar voz, né? Chamar atenção de forma brusca. Então, isso é uma das características, né? A autenticidade. A autenticidade tem a ver com aquela questão, né, de você ser sincero com você mesmo. Então, ser autêntico, é você o que você é. Não tenho que fazer dois papéis. Eu não tenho que colocar a minha capa, né, de chefe e entrar no trabalho. Você é a mesma pessoa, você não consegue se dividir, né? Respeito pelo ser humano, não precisava nem falar, mas é bom, né? Gosta, respeito, você lidar com a maior e melhor obra do Criador, né? Que é o ser humano. Habilidade em propor e estimular ideias. Então, ele é aquele que gosta de ouvir ideias novas, trocar ideias, trocar informações. Habilidade de ensinar e despertar talentos. Você é aquele que identifica na sua equipe quem pode fazer uma tarefa um pouco mais complexa. Você identifica uma pessoa que tem uma habilidade artística que pode ajudar numa outra área. Então, o líder, ele tem que lidar com diferentes características e diferentes habilidades e ele tem que identificar onde tem ali um talento que merece ser ressaltado e merece ser reconhecido. Eu sou voluntária de um projeto e coordeno alguns projetos, eu recebi uma planilha de um voluntário também, muito detalhada, a planilha de Excel, uma graça. E tinha alguns erros na planilha. Todo mundo caiu, né, reclamando, não, os dados estão errados, os dados não estão completos. Eu falei, gente, eu prefiro ver que está organizado, agora é só a gente melhorar os dados. Né? É só atualizar. Então, em vez de quem apontou o erro que os dados não estão atualizados, simplesmente falei, olha, a minha colaboração é atualizar os dados. Tá? Mas eu foco que a planilha está muito bem feita e parabenizei e agradeci, porque ela, além de ser um trabalho voluntário, então, mas olha que indelicadeza da colega, né? Uma outra voluntária, né? Primeiro e-mail para todo mundo, chamando a atenção. Isso com certeza falou, não está preparado para ser líder. Né? Vamos lá. Então, tipos de liderança. Vamos ter, existe 4, eu coloquei os 3, que existe também o paternalista. Existe a autocrática, né? A liberal e a democrática, né? A liderança democrática. Vamos lá. Né? Então, liderança autocrática. Ontem eu vi na minha aula, que eu continuo estudando, que o brasileiro prefere a liderança autocrática, né? Falei, ai meu Deus, mas tudo bem. Realmente é mais fácil a liderança autocrática. Por quê? Vamos lá. O líder comunica aos colaboradores as metas e objetivos. Tá ótimo, né? A liderança autocrática, ele comunica aos colaboradores as metas e objetivos. Vocês entenderam a diferença? Eu comunico, olha,
Igual mãe, né? Ele não pergunta se você quer fazer, ele manda você fazer, né? Então, o líder autocrático comunica. O líder organiza as equipes e determina a sua composição. Você faz isso, você faz aquilo, né? E o líder orienta as tarefas na sua perspectiva, do jeito que ele vê o universo, né? Bom, eu estou vendo aqui, você faz isso, você faz aquilo, né? Então, ele comunica o objetivo, nosso objetivo é esse, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, ok? Se você for parar para pensar, realmente, quando ele falou isso, eu já tinha preparado o material de vocês, quando ele falou, o brasileiro prefere a liderança autocrática. Depois eu parei e pensei e falou, realmente ele é mais fácil, né? Tem gente que prefere obedecer a pensar, a questionar, né? Mas se fizesse assim, né? Mas eu estou vendo de uma outra forma, estou vendo de outro ângulo. Prestem atenção, cada ser humano está vendo a mesma coisa que você está vendo de um ângulo diferente, de uma forma diferente. Então, quando eu falo com o líder autocrático, ele faz orientação na sua perspectiva, na como ele está vendo. Tá? Vamos ver um outro tipo de liderança. Né? Então, quais as consequências disso? Desculpa. É desmotivação da equipe, né? Clima de desconfiança, sabe? Será que isso vai dar certo, né? Porque é de um ângulo só, não foi discutido, né? E baixa qualidade nas tarefas. Por quê? Né? Eu só obedeci, eu não processei aquela tarefa, eu não troquei o máximo de informações para garantir que aquela tarefa realmente saia com o objetivo que nós queremos. Tá? Então, o que é fácil nem sempre é o melhor. Quando ele falou brasileiro, eu não vou falar, eu não gosto de falar, o brasileiro é assim assado porque eu sou brasileira, né? Então eu não gosto de me colocar num padrão mais baixo do que eu me considero. Então, brasileiro é vagabundo. Eu falei, eu não considero, eu não sou, por que brasileiro é? Estou entendendo isso. Depois eu vi umas informações que o brasileiro, né, o Brasil é um lugar que tem menos feriado no mundo, né? Nós trabalhamos mais que a França, trabalhamos mais que a Europa. Então, eu não concordo quando faz essas generalizações. Mas depois eu pensei e falei, realmente, um chefe autocrático é mais fácil. Você faz, aí você obedece e acabou, né? Você não questiona a qualidade que você está fazendo. Não era isso que você queria fazer? Eu fiz, pronto, né? Vamos lá, outra característica, né? A liderança liberal, outro tipo de liderança. Então, as metas não são claras, o próprio nome fala liberal, né? As metas não são claras, né? O trabalho é organizado livremente, né? Trocando em miúdos, você faz o que você quiser na hora que você quiser, né? O líder fomenta apenas a relação interpessoal, né? Quem ele é mais colega, quem ele mais, né, tem mais proximidade, ele acaba trocando mais informações, né? O líder dá feedback afetivo focado na satisfação, né? Então, o feedback, você sabe, o retorno, né? Tá tudo bem? Deu certo? Isso que você queria? Então, o feedback de um líder liberal é afetivo. Ai, linda, obrigada, que lindo, muito obrigada, né? Tá. Então, não existe o foco na tarefa e no resultado, nos objetivos dentro da organização. É afetivo, é interpessoal, né? Então, e os critérios de avaliação são ambíguos. Quem já não teve esse tipo de liderança, né? E que você fica na dúvida se você fez, se está certo, se não está certo, será isso que queria, será não é isso que ele queria. Então, como você vai ser avaliado? Então, os critérios dentro de uma liderança, né, liberal, os critérios não são claros, são ambíguos. Os critérios de avaliação. Tá? Quais são as consequências disso, né? Pouco envolvimento da equipe, tá? Competição entre os membros, porque aí no objetivo não é um trabalho em equipe. Então tem pessoas que querem se destacar, então acaba tendo uma competição entre os membros. Pouca responsabilização pelos erros, ninguém assume nada, né? É aquela tendência para o empurra-empurra. Ah, foi ele, ah, não sei. Como não está claro o papel de cada um, como não está claro o objetivo daquela tarefa, né? É o liberal, né? Faz quem quer, como quer, desde que, né, saia o resultado final aqui. Então,
Meu professor fala que é isso, quando você está tendo muito lucro, você pode dar o luxo de fazer isso, né? Porque com certeza você vai ter erros no meio do caminho e você vai ter que refazer, e o retrabalho é um dos principais desperdícios, né? De recursos, principalmente recurso financeiro, né? E tem a liderança, o liberal, gente, só voltando aqui um pouco, o liberal, ele se confunde com o paternal também. Né? Liderança paternal, aquele que é mais pai do que chefe, né? Quase que um tio, né? O teu chefe. Então, ele é semelhante com o liberal. E tem a liderança democrática, que é o líder fixa as metas e discute os objetivos. Os critérios de avaliação de desempenho são conhecidos, todo mundo sabe, né? Que desempenho que você está esperando de mim? Tá? Quais são os critérios de avaliação? As tarefas planificadas em conjunto e de forma flexível. Bom, nós temos esse objetivo. Como que nós vamos fazer? Não, aí eu faço isso, eu faço aquilo, né? Olha, nessa parte aqui eu posso fazer até aqui, não pode deixar que eu assuma dessa parte, né? O trabalho é organizado, né, com autonomia, tá? Autonomia, gente, é uma das principais características de qualidade. Você ter autonomia para resolver uma solução sem ter que perguntar para alguém o que você tem que fazer, tá? E o líder dá feedback e orientação ao grupo. Olha, aqui a gente foi bem, falta fazer aquilo, da próxima vez você pode fazer dessa forma, né? Então, se você for parar para pensar, realmente a liderança democrática é um pouquinho mais complexa. Tá? Não é muito mais fácil que você, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fixar as metas, discutir os objetivos, sentar com o grupo, ver quem pode fazer isso, quem quer fazer aquilo, né? Entrar num consenso para que as pessoas usem o melhor do seu potencial. Tá? Então, nessa equipe, por exemplo, que eu lidero, que esse grupo de voluntários, né, eu já vi que essa pessoa tem uma facilidade imensa de trabalhar com planilhas em Excel. Então, esse vai ficar com a função, eu pelo menos da próxima vez, eu vou orientá-los, organize os dados. E eu vou pedir para a outra menina trazer os dados para que seja fomentada a planilha. Então, eu não vou, se ele tem essa habilidade, por que não usar melhor essa habilidade? Isso é um papel de um líder, certo? Então, quais são as consequências de uma liderança democrática, né? Uma equipe motivada, porque cada um está fazendo o seu melhor, né? Só lembrando da definição de motivação, né? Motivação é o motivo que eu tenho para a ação. Então, as pessoas sabem claramente o motivo que elas estão ali, o motivo das tarefas, isso traz motivação, né? Os membros são autovalorizados, tá? Autovalorizados. Eu estou satisfeita, né? Eu me valorizo, eu fico satisfeita com uma tarefa cumprida, ok? Trabalho realizado em conjunto com autonomia pelos membros. Então, cada um sabe, cada um pode fazer, até onde pode fazer. E, com certeza, esse é a maior qualidade nos resultados. Porque cada um deu o seu melhor. Cada um teve a oportunidade de opinar e falar, né? Ele colaborou no desenvolvimento dos objetivos para atingir a meta. Ele deu a sua opinião em relação às tarefas. Então, isso com certeza vai trazer uma qualidade melhor. É um pouco mais complexo no caso do líder, né? Ter que sentar, discutir com todo mundo. Não é muito mais fácil a questão do autocrático, né? Eu mando, eu quero isso e acabou. Tá? Então, a liderança ela tem que ter essa percepção e essa sensibilidade de tirar o melhor da sua equipe. O que o melhor cada um. E isso depende de paciência. Lembra lá né, do que uma das exigências da liderança, você tem que ter paciência de conhecer a habilidade e competências de cada um, ver como cada um funciona melhor. É um maestro, né? Acho que o melhor exemplo de liderança de uma boa é um maestro. Olha a quantidade de ferramentas diferentes que ele tem que coordenar e cada um tem que dar o seu melhor.
Então, estilos de liderança. Que lá são tipos de liderança com estilos de liderança. Bom, tem o visionário, o estilo visionário, tá? O estilo conselheiro, o estilo relacional, o pressionador e o dirigista. Vamos ver cada um? Tá? Então, estilo visionário. Canaliza as pessoas para visões e sonhos partilhados. Tá? Ele direciona as pessoas, né? Ele consegue que todos tenham a mesma visão e sonho que ele está vendo. Então, é um efeito muito positivo sobre o clima de trabalho. Eu já tive um chefe que era visionário, e ele via 10, 15 anos na frente, era uma coisa impressionante. E aquilo era muito estimulante, né? É apropriado para a situação onde ocorrem mudanças que exigem uma nova visão. Tá? Então, uma nova mudança, um novo produto, um novo passo dentro do mercado, uma mudança. Então, o visionário ele consegue trazer a equipe para ver o que ele está vendo lá na frente. Ele canaliza as pessoas com o mesmo sonho, né? Ele consegue partilhar esse sonho. Então, o visionário é muito estimulante trabalhar com ele. É um estilo, né? Está aqui bem claro, um estilo. Tá? O estilo conselheiro ele relaciona os desejos das pessoas com os objetivos da organização. Ajuda o colaborador a ser mais eficiente, melhorando as suas capacidades de longo prazo. Ele consegue relacionar o que aquela pessoa deseja na vida, dos seus objetivos, com os objetivos da organização. Então, ele cria um link e cria uma motivação bem interessante. Tá? O estilo relacional. Ele cria uma harmonia, melhorando o relacionamento entre as pessoas. Eu tive um chefe assim, até que interessante. Né? Ele sempre criava uma situação para unir o grupo, unir a equipe, né? Para as pessoas melhorar o relacionamento e melhorar a performance. E quando você consegue fazer isso, criar uma harmonia entre a equipe, você consegue uma sinergia, né? Sinergia, uma energia vai potencializando com o outro. Ideal para resolver e sarar conflitos no grupo, né? Que sempre tem um dodói, né? Que não se dá bem com um, se dá bem com o outro e tem que trabalhar junto, não tem? Isso, eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu já falo, quando eu tenho alguém na equipe que eu não me relaciono bem, eu falo, a única coisa que não me obriga é almoçar com essa pessoa, mas trabalhar eu trabalho numa boa, né? Então, dar motivação em períodos difíceis, ele consegue trazer claro o nosso papel dentro da equipe, o que tem que ser feito, e melhorar o relacionamento entre as pessoas, né? Que é isso que ele cria essa harmonia, tá? Ele tem esse papel. Tem o pressionador, o estilo pressionador. Parece que a maioria dos líderes hoje tem esse estilo. Você não precisa ter um estilo só, você pode pegar um pouquinho de cada um, né? O estilo pressionador, ele atinge os objetivos difíceis e estimulantes. O pressionador, ele atinge, tá? Só que muitas vezes ele tem um efeito negativo sobre o clima de trabalho, pois é frequentemente mal executado. É aquele que fica em cima, sai. Você faz para ficar livre daquele chefe, mas geralmente é mal executado, tá? Mas ele consegue os objetivos, às vezes, fala, meu Deus, como conseguiu? Né? Mas a qualidade fica questionada. E tem o estilo dirigista, né? Então, ele acalma os receios dando instruções claras, né? Isso é um principal papel, né, do líder, é deixar bem claro, né? Principalmente uma situação de emergência, é apropriado em situações de crise para desencadear uma reviravolta, né, na situação, principalmente nas questões com subordinados difíceis, né? Ou não sou subordinado, uma situação de crise, ele consegue dar uma reviravolta, ele dirige, né? Ele acalma toda a situação, ele está bem claro onde ele tem que chegar, ele consegue movimentar a equipe com essa mesma visão, acalma ânimos, coloca um colaborador com mais dificuldade dentro do seu papel, da situação e alcança os objetivos. Então, se você for pensar
Você pode pegar um pouquinho do melhor de cada estilo e desenvolver o seu estilo. Tem hora, gente, que tem que pressionar, tá? Tem hora que você tem que conciliar, né? Tem hora que você tem que saber. E numa situação difícil, se você tem um pressionador, é a melhor, né, a melhor saída, a melhor liderança que você pode alcançar. Mas vamos lá, o papel do líder. Estou colocando aqui uma bússola, né? Em uma outra aula, quando nós começamos a aula na Formag, eu usei o exercício da bússola, né? O líder fala, gente, nós temos que ir nessa direção. Ele dá o caminho, ele dá a direção. Se você tem uma equipe, até uma sugestão de exercício, eu tenho uma bússola em casa, na minha bolsa, para dizer a verdade, uma bússola pequena, é baratinha, custa R$10 uma bússola pequenininha, tá? Eu trabalho isso com equipe, eu falo... feche os olhos, levante a mão e aponte para onde você acha que é o norte. Você dá esse, e pede para ele manter a mão erguida e abrir os olhos, né, quando você mandar. Qual é a situação? Cada um está apontando para o seu norte. Tem gente que aponta até para o teto, para o chão. E assim que acontece, cada um está indo para o seu norte e está achando que está tudo bem. O líder deixa muito claro o que eu estou fazendo aqui e para onde eu tenho que ir, que são os objetivos da organização. Bom, então, vamos lá. Os objetivos da organização. Os objetivos são distribuídos em 3 categorias, que pode-se dizer assim. Tá? Quem estudou um pouco de administração e quem não estudou, indico um livro de introdução à teoria de administração, que é super simples, básico e isso está bem claro, né? São de 3 níveis, né? O estratégico, que são lá, geralmente, os CEOs, os presidentes, né? Que ele está lá em cima e ele tem um objetivo de ser alcançado a médio e longo prazo. Né? Os táticos, que vão transformar esses objetivos estratégicos em planos táticos, como que a gente vai conseguir alcançar isso, e os operacionais, que é a execução disso. Tá? Então, nós temos 3 níveis. E existe uma dificuldade de entender um pouco um nível do outro, né? Dentro do pensamento complexo, existe um conselho das áreas se falarem mais, para ficar mais claro, né? Geralmente é mandatório, né? O estratégico manda para o tático manda e obedece quem tem juízo. Ok? Então, como comunicar esses objetivos? Estou vendo que a complexidade do fato, eu tenho um grupo de pessoas lá em cima que está enxergando uma visão do mercado que não são muitos que conseguem enxergar. Um exemplo, por exemplo, de liderança, né, visionária, por exemplo, foi o Rolim, que foi o dono da TAM. Ele era presidente da empresa, da TAM, e ele tinha uma visão muito clara. E ele conseguiu passar isso em todos os níveis. Ele é um exemplo mundial de liderança, né, visionária, por exemplo. Ele criou todo um diferencial de atendimento ao cliente, e isso foi até a ponta, foi até o operacional. Tá? Então, a comunicação se baseia numa relação de confiança. Olha a confiança aqui outra vez. Porque muitas vezes você não está enxergando o que o seu líder está enxergando. Né? Então, era uma confiança. E na dúvida, você tem a liberdade, a confiança de falar com ele, tirar as suas dúvidas. Então, imagina, são 3 áreas diferentes. Geralmente são, né? A presidência, a diretoria, a média gerência, que é o tático, e o operacional, que são os funcionários, que a gente fala de funcionários de linha de frente. Tá? Então, a comunicação se baseia numa relação de confiança. Eu tenho a liberdade e a confiança de compartilhar com você as minhas dúvidas. Vocês concordam comigo? Então, essa questão, primeira base de tudo, dentro de uma liderança, é a questão da confiança.